Olá, turma. Tudo bem? Nós hoje vamos falar sobre sistema digestivo ou digestório, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês peguem o livro ou o Atlas e me acompanhem, tá bom? Para que nós possamos, assim, através da figura, vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos lá. O sistema digestório, ele é composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Ótimo, então vamos lá. Vamos lembrar aquele hambúrguer ou aquele salgado que vocês compram lá na cantina da escola, ou até mesmo o biscoitinho, né? Então vamos começar o processo de digestão. Vocês vão e mordem, certo? Quando começa a morder, vocês estão transformando aquele hambúrguer ou aquele alimento em bolo alimentar. Por quê? Vocês começam a triturar. Por isso, a digestão, ela segue dois processos, tá? O processo mecânico e o processo químico. Qual seria o mecânico? O mecânico seria com os dentes, que vocês têm que mastigar. Que, na verdade, vocês precisam mastigar muito. Mas tem aluno que só mastiga 3 vezes um hambúrguer e engole. Tá super errado, tá? Então, vamos lá. Houve a mastigação, né? O trituramento com os dentes. Que, na verdade, para quem não sabe, o adulto tem 32 dentes, tá? E a criança tem 20. Então, vamos lá. Vocês começarem a mastigar. Mas, ao mesmo tempo que você está mastigando, tem a saliva. E vocês têm que saber que existe 3 tipos de glândula. Glândula parótida, submandibular e a lingual. Para que servem elas? Porque são elas que soltam uma enzima chamada pitialina ou amilase salivar, junto com um outro hormônio chamado mucina. Para quê? A função dela, da pitialina, é quebrar o amido que você está colocando na boca. O que é o amido? Nada mais é do que um açúcar. Então, ele quebra o amido ali, tá? E faz uma transformação. Ele diminui aquele tamanho daquele alimento, diminui muito, né? Com aquela saliva, com a mastigação. E para quê? Para que este bolo alimentar, que antes era um sanduíche ou um biscoito, passe pelo canal. Porque o canal da faringe é muito pequeno. A gente precisa mastigar. Então, vamos lá. Mastigou o alimento. Ele começa a descer. Quando ele passa da boca, ele desce para a faringe. Só que antes, na ponta da traqueia, existe uma glândulazinha chamada epiglote. Qual é a função dela? É fechar para que o alimento passe direto para a faringe. Porque se ela não passar, acontece o engasgo. Por isso que a gente não deve ficar falando quando está comendo. Para que ela não entre na laringe e vocês acabem tossindo, engasgando. Ok? Então, vamos lá. Passou para a faringe. Desceu a comida pela faringe e segue o processo até o esôfago. Vocês estão vendo o esôfago? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês não balançam a comida. Não. Existem movimentos peristálticos, tá? Que é feito pelo esôfago, feito pelo intestino. Para quê? Porque essa comida precisa descer. São movimentos assim. O próprio faz. Quem faz isso? Porque, como eu disse para vocês, os nossos órgãos são revestidos por um tecido muscular liso. Então, é esse tecido muscular liso que faz os movimentos peristálticos, fazendo que a comida desça. Entendeu? Então, vamos lá. Passou pelo esôfago. Opa, precisa cair no estômago para começar a primeira digestão da proteína. Porque a digestão da proteína começa no estômago. Então, eu quero que vocês olhem aí no Atlas ou na figura, o que vocês tiverem com vocês. Nós temos na ponta do estômago e na outra ponta do estômago nós temos o esfíncter. O primeiro
que é do estômago, do esôfago para o estômago, se chama cárdia. E do estômago para o intestino se chama piloro. Essas dois esfíncteres, essas duas válvulas precisam ser fechadas. Para quê? Para começar o processo no estômago, tá? Então vamos lá. A gente começando o processo do estômago. O estômago que ele libera um hormônio chamado gastrina. Muito bem. Essa gastrina faz com que o estômago libere ácido clorídrico e a pepsina. Para que isso? Para que os dois, tanto o ácido clorídrico como a pepsina, junto com esse hormônio gastrina, faça a digestão da proteína. Entendeu? O amido começou lá na boca e agora começa a proteína no estômago, mas não termina aí. Ela precisa seguir. O primeiro processo de digerir a proteína é no estômago, mas ela finaliza no intestino delgado, como vocês vão ver. Vamos lá. O que a gente acontece? Tanto o ácido clorídrico e a pepsina, nos livros diz que a gente tem a soma chamada de suco gástrico. Mas suco gástrico nada mais é do que o ácido clorídrico e pepsina. Por que um ácido clorídrico? Porque o ácido clorídrico precisa fazer com aquela carne, aquela proteína que você colocou para dentro da sua barriga, ela quebre mais ainda, ela fica esbranquiçada e esmaga mais. Então esse processo, tá, do bolo alimentar, passou no esôfago, quando ele cai no estômago, ele já não é mais bolo alimentar. Ele se chama agora quimo, porque você está acabando de fazer uma quimificação. Tudo bem? Até aí, entendeu? Vamos lá. Começou na boca, quebrou o amido através da pitialina, desceu pela faringe, pelo esôfago, caiu no estômago. Muito bem. Do estômago, a gente precisa dar continuidade. Mas vamos lembrar uma coisa? Por que a pessoa fica bêbada muito rápido? Porque quem faz a síntese do álcool é o estômago. Então é muito rápido. É antes de começar aquele grande processo que demora dentro do estômago. Então ele faz rápido e a pessoa logo fica bêbada. Entendeu? Então vamos lá. Passou do intestino, do estômago, para ir pro intestino delgado. Vamos lá. Aquela comida que estava no intestino, no estômago, tá cheio de ácido clorídrico, sério? É ácido. Então, como é que aquela comida ácida vai cair no intestino delgado no momento que o intestino delgado ele é muito alcalino? Então, a comida veio ácida que precisou ser quebrada, transformada em quimo, para desfazer aquela carne toda, aquela proteína toda. Quando bate no intestino, o intestino é muito inteligente. Fala, opa, essa comida aí vai me quebrar. Então, o que o intestino delgado faz? Ele secreta, tá? Ele secreta uma lipase. É um hormônio lipase. O que o hormônio lipase faz? Ele libera o bicarbonato, que torna aquele ambiente do intestino delgado alcalino. E quando vem a comida ácida, pronto, ele já equilibrou e ali começa a digestão. Mas não é só isso. Lá também, dentro do intestino, é liberado a enzima. Olha só, primeiro, soltou o bicarbonato para equilibrar. Mas o bicarbonato, mais a enzima lipase, tripsina, quimiotripsina, esses todos vão ajudar na digestão. Mas eu quero que vocês lembrem o seguinte: o intestino delgado tem 6 metros, tá? E ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo. Mas a destruição, a síntese de proteína é feito primeiramente lá no estômago, começou primeiro, e depois no intestino delgado. Em que parte?
no jejuno. E para vocês ficarem cientes, o intestino delgado tem 6 metros, mas o jejum é muito pequeno. Ele tem 25 centímetros, mas é onde acontece a finalização da síntese de proteína. Onde o corpo pega todas as vitaminas que tem nesta proteína para mandar para as células. E o restante, que é o jejum ilho, ele segue para absorver água. Guarda que eu estou falando. Absorver água e outros nutrientes, aminoácidos, vitaminas. Para quê? Para o que o corpo precisa, tá? Então vamos lá. Depois desse processo todo, é obrigada os outros alimentos, né, continuar o seu processo. Então ele vai passar agora para o intestino grosso. Quando ele passa para o intestino grosso, ele se torna, primeiro ele era bola alimentar, era aquele hambúrguer, passou na boca, foi mastigado, se tornou bola alimentar, foi para o estômago, se tornou quimo, e agora que ele vai entrar no intestino grosso, ele se torna quilo. Ele passa a ter uma quilificação. O que é isso? No intestino delgado, fez a síntese de proteína, absorção de água. Então, aquele alimento que já não tem mais necessidade, já tiraram tudo que precisou dele, ele precisa ir para o intestino grosso para ir para o canal do reto, para se tornar fezes, tá? Mas vamos lembrar o seguinte, no intestino grosso, ele também é dividido, ele tem 1,5 m, tá? É dividido em 3 partes, colo, seco e o reto. É no colo que vocês vão ver aí na figura que tem uma pontinha, é o famoso apêndice. Muito bem, vamos lá falar do apêndice. O apêndice, ele qual é a função dele, né? Ele faz a imunidade. Mas, Valéria, ele é importante? Não. Ele é apenas secundário. Ele faz uma imunidade do teu corpo, mas se você tirar, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, vamos lá. Aí tem o colo, onde tem esse rabinho aí do apêndice. É ali no colo que acontece a reabsorção da água. Presta atenção. No intestino delgado, teve absorção da água. Agora, no intestino grosso, é reabsorção da água. O que ele faz? É ali no colo, reabsorve total a água desse alimento todo. Para quê? Porque é ali que vai mandar para a célula. Porque se você não sabe, o nosso corpo é 75% de água. A nossa célula, tudo. Para a gente correr, nadar, nossas células funcionar, existe a mitocôndrias que faz ATP e precisa de água. A gente precisa de água, tá? Vamos lembrar o seguinte. O nosso corpo necessita de 2 litros, 2,5 litros de água. Mas para quê? Para as células trabalharem, para seu alimento, o teu intestino trabalhar bem com água. Não adianta você comer a comida e não ter a água. Precisa da água, tá? E outra coisa, não há necessidade de vocês beberem 5 litros de água, não. Por quê? O máximo é de 2 até 3 litros. Porque se você passar disso, o que acontece? O teu corpo entende que o teu sódio abaixou. Então, o que é você bebendo muita água? Você vai diminuir seu sódio, você vai se sentir tonto, tá? Muito fraco. Aí o que acontece? Se você não sabe, dentro da nossa célula existe uma bomba de sódio. Então, o nosso corpo, a célula, ela faz o controle disso, do sódio e do potássio, para equilibrar fazer uma osmose, para tu equilibrar, para você estar bem. Tanto que você precisa comer e ao mesmo tempo também beber água, tá? Mas vou falar para vocês, fibra é importante para qualquer digestão do corpo. Fibra,
Vocês têm que comer de manhã fruta. Vocês podem comer um Danone, tá? Na hora do almoço, sei que às vezes ai, não gosto de legumes. Beleza. Come aquele cru, come aquele alface, aquele tomate, pelo menos um pouco, tá? E de noite, uma coisa mais leve, um caldo que vocês querem. É lógico que eu não vou dizer pra vocês, não pode comer pizza, hambúrguer. Eu também gosto disso. Mas não posso mais, mas posso. Mas gosto. Mas o que vocês têm que fazer? Se alimentar melhor e deixar um dia para fazer o lixo, para o seu intestino. Por quê? Quando esse alimento vai para o intestino grosso, que há uma reabsorção da água, o que não serve, ele vai para o caminho do intestino, para o caminho do reto. Para quê? Para fazer as fezes. Mas enquanto vocês não fizerem, né, não forem ao banheiro fazer suas necessidades, o corpo não sabe disso. O corpo está reabsorvendo água. E quando o seu alimento estiver ali, ele está absorvendo água. Se você não vai ao banheiro direito, sabe o que acontece? As suas fezes ficam petrificadas. É onde você tem a prisão de ventre. O certo é vocês irem de 1 até 3 vezes ao dia ao banheiro. Se não estão indo, é porque estão se alimentando mal. Precisa colocar uma mamão, uma ameixa, uma coisa que faça com que seu intestino trabalhe mais. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntar, mas eu acho que vocês entenderam. Anote bonitinho todas as enzimas, boca pitialina, ou amilase salivar, onde tem a mucina, aí vai no estômago, joga mais algumas enzimas e hormônio. E por último, aquele do intestino delgado, né? Que a gente fala da lipase e tal. Eu tô mandando para vocês um textozinhos com as enzimas para vocês, juntamente com o meu vídeo e com esse material e o livro, vocês irão responder para mim essas questões, tá? 5 discursiva e 5 para vocês marcarem cruzinha. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!